Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável tem a honra de receber nesse programa um convidado especial, ilustre, um amigo, um empresário de sucesso, Itamir Viola, CEO, fundador da ViaSoft, uma empresa respeitabilíssima na área de tecnologia no Brasil inteiro. É um case de sucesso na área tecnológica. E o tema da conversa com o Itamir Viola é exatamente esse: tecnologia, inovação e de que maneira a tecnologia pode contribuir para melhorar a vida das pessoas. Como de costume, antes de mais nada, eu queria ler um pouquinho a biografia do Itamir Viola. Vamos lá. O Itamir Viola é o diretor executivo, diretor-presidente, fundador da ViaSoft, como eu disse, e ele também tem uma atuação com outras 9 empresas no seu portfólio e mais de 30 anos de história. É investidor anjo da Curitiba Angels, também palestrante, administrador, analista de sistemas, especialista em inovação e economia digital, difusor de conceitos ligados à inovação disruptiva, à sociedade conectada, à colaboração humana, à economia criativa e a mega tendências do futuro. Em 2019, o Viola idealizou o ViaSoft Connect, que agora, em 2023, já vai para a sua 5ª edição, e é o maior evento de inovação do Brasil. O objetivo do ViaSoft Connect é simplesmente integrar e semear boas práticas de gestão, permitindo inovação de valor e ajudando as pessoas e empresas a se conectarem umas às outras, às soluções também, a tecnologias e a tudo que realmente possa ajudá-las a fazer mais e melhor. Viola, o trabalho que você faz é realmente fantástico, você é um visionário no campo da tecnologia, da inovação, e aí eu queria te perguntar já de cara, como surgiu a ideia de criar a ViaSoft com essa proposta toda de inovação, de tecnologia, que é protagonista no Brasil, né, Viola? Seja obrigado por você ter vindo e seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Viola. Olá, Aurélio, muito bom estar com você, parabéns por esse programa fantástico, Planeta Brasil Sustentável. É muito bom estar aqui com você e poder dialogar sobre isso. Bom, a ViaSoft ela surgiu como uma empresa, obviamente, de tecnologia, uma empresa que cumpriu um roteiro, eu diria assim, bastante interessante. Ela começou pequenininha e hoje ela é uma empresa grande no setor de tecnologia. E aí, nesse crescimento, Aurélio, a gente começou a perceber a necessidade de ter que colaborar com o ecossistema de inovação. Tá? E aí é que a gente começou a construir projetos que faziam muito sentido, e não projetos só marqueteiros, só que dá branding, né, só que dá divulgação, mas projetos que são estruturantes no setor de tecnologia, e que ele consegue produzir um resultado social tecnológico muito grande. E aí surgiram vários projetos aqui. Você falou do ViaSoft Connect, que esse ano vai para a 5ª edição. Esse ano, por coincidência, esse projeto, ele virou Connect Week, né? E de 3 dias ele está indo para um evento de 1 semana, de 7 dias. Então ele já era um evento grande, né? Ele se tornou um evento gigantesco. Obviamente que o ViaSoft Connect, ele está dentro da Semana de Inovação, do Connect Week. Ele passou a figurar dentro desse projeto de inovação. Então, a gente passou a ter agora um super evento de inovação, que vai rodar aí a nível de Brasil, um evento nacionalíssimo, construído com vários parceiros, obviamente, e que é um grande projeto de ecossistema. Mas não é só esse, né? São vários outros, né? Que a gente faz, que são iniciativas do Grupo ViaSoft, mas que são feitas principalmente para o ecossistema ficar cada vez melhor, mais estruturado, mais potente, eu diria assim. E é isso que a gente faz aí no nosso dia a dia. Então, além das atividades da empresa normal, né, como business, como negócio, existem essas atividades que são projetos que a gente faz para colaborar com o ecossistema. Eu diria que o nosso voluntariado é diferente. Em vez de fazer aquele voluntariado, né, de ação social, nós fazemos uma ação desenvolvimentista, tecnológica, e é por isso que a gente é tão diferente nesse mercado. Ô Viola, você sente que há uma resistência
do setor privado e do setor público, ou de segmentos do setor privado e público, à inovação? Porque, claro, quando você fala em inovação, o pessoal pensa só em tecnologia. É muito mais do que isso, na verdade, né, Viola? Inovação é muito mais que tecnologia. Inovação é tudo o que a gente faz que de melhoria de produto, processo ou tecnologia que melhoram a vida das pessoas no final. E isso é o conceito de inovação mais fácil, mais claro, mais limpo que a gente possa falar. Os governos, nos últimos anos, Aurélio, têm começado a falar mais de inovação. Vou pegar um exemplo do nosso governador aqui do estado do Paraná, né? O próprio governador do estado do Paraná criou um mote de trazer o estado do Paraná como um estado mais inovador do Brasil, né? Todo mundo que mora no Paraná sabe dessa missão que o estado tem e que foi trazida pelo governador. Foi tema do governo 5.0, que o governo fez em Foz agora em novembro, né? Exatamente. Então, alguns governos já compraram a ideia da inovação e estão investindo muito pesado na inovação, estão se abrindo para a inovação. Isso é muito bacana, porque isso ajuda o setor privado e as instituições, né, que trabalham com inovação, ajudam a produzir mais fácil, entende? Porque quando você tem um governo que não adere a esse movimento, fica mais difícil. E nos locais onde os governos, quando eu falo governo aqui, Aurélio, eu estou falando do governo federal, estou falando do governo estadual e municipal, tá? Estou falando das instituições governamentais como um todo. Quando elas aderem à inovação, o processo tudo fica mais simples e a força aumenta, porque a força governamental é muito grande. Você sabe bem disso, né? Você atua aí com a própria Associação dos Municípios do Paraná e você sabe o quanto que, quando o setor público se une, como fica mais fácil as coisas acontecerem. Mas, Viola, posso fazer uma pergunta? Pode terminar, Viola, se você quiser. Mas eu quero te perguntar uma outra coisinha, pegando o gancho já da tua fala. Para terminar aqui, assim, a conclusão de quando você tem um governo pró-inovação, tudo fica mais fácil, porque o mercado hoje precisa inovar. Então, ele se une facilmente ao governo nessas iniciativas. Então, eu diria assim que convencer os governos e as entidades governamentais a estarem em prol da inovação é muito importante e é uma missão de todos. Ô, Viola, concretamente, o que essas parcerias podem trazer de benefício imediato para as pessoas? É geração de emprego, é facilidade no uso de serviços públicos e privados? Concretamente, eu estou falando isso, Viola, porque o propósito do Brasil Sustentável é exatamente esse. É fazer as pessoas entenderem qual a relevância que os 17 ODS, entre eles a questão da vida de qualidade nas cidades, governança pública, pode trazer de concreta para melhorar a sua vida. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a tecnologia, como é que os processos que você viabiliza contribuem para melhorar a vida das pessoas. Bom, vamos lá. A gente teve um impacto significativo aí quando tivemos a pandemia do Covid, né? E a gente começou a ter mais serviços públicos disponibilizados de forma online. Então, até por uma restrição de circulação, nós passamos a ter menos facilidade de ir a um determinado estabelecimento, a um órgão público, e muitos serviços governamentais passaram a ser digitais, né? A gente percebeu o quanto isso é importante, Aurélio, que você muitas vezes pode resolver as coisas num instante, sem ter que pegar um carro, uma condução para ir até um órgão público, esperar numa fila para ser atendido, para resolver, e muitas vezes você não resolve o problema. Então, a gente começou a perceber que a economia de tempo ela é fantástica. Dinheiro, né, Viola? Tempo e dinheiro, né? E muito dinheiro, porque isso significa grana. Se você gasta 1 hora do teu tempo para ir resolver, para se deslocar, para resolver um probleminha, e você consegue resolver no teu smartphone em 5 minutos, isso é grana, é coisa que você pode estar produzindo e riqueza e ganhando dinheiro com isso. Então, começa por aí. Um outro benefício que é assim assustadoramente grande é a educação, é o conhecimento. Porque quando você digitaliza e torna mais público esse conhecimento, e a gente percebe isso hoje em plataformas até bastante conhecidas, como é o YouTube, que você pode ir lá, quero aprender a fazer um bolo de cenoura. Um exemplo bem singelo. Você vai lá, você vai encontrar um vídeo que te explica como fazer, e você olha aquele vídeo e imediatamente você está
fazendo esse processo. Então, quer dizer, o processo de aprendizado, ele exponencializou, ele ficou mais fácil, mais rápido, mais barato. Então, hoje, Aurélio, assim, mesmo pessoas que têm uma condição financeira menor, elas têm o mesmo acesso à informação que uma classe mais elevada. Basta ter aquela vontade, aquela procura, aquela busca, que você vai ter a mesma informação. Ô, Viola, agora Então, a tecnologia 5G ajudou nesse processo, né? Tornando mais rápido, mais ágil a utilização das ferramentas da tecnologia, né? O 5G é a infraestrutura, né, de comunicação. Então, o que acontece? Nós temos o 5G está chegando aí, ele é uma estrutura de comunicação que oferece uma velocidade muito maior, e, obviamente, nós vamos ter muitas aplicações que vão ainda florescer em cima do 5G, que darão, assim, outras fronteiras, abrirão outras fronteiras para nós. Por exemplo, telemedicina, de eu poder ter um procedimento realizado à distância, a parte de streaming de vídeo com muito mais qualidade, enfim, tem N ganhos aí. Ele não é assim uma mudança, talvez, assim que vai acontecer num piscar de olhos, mas ele é uma infraestrutura que depois de pronta é que nem uma estrada. Depois que eu construo a estrada é que vem os carros, não é que vem os carros antes para depois ter a estrada. Entende? Primeiro eu construo a estrada e é o mesmo exemplo que nós temos aqui com o 5G. O Viola, é uma questão importante nesse processo de parceria entre público e privado, que você faz muito bem, é a questão da burocracia do Estado, que não é um problema do governo do Estado do Paraná, é um problema em geral do Brasil, né? Às vezes a legislação trava processos de parceria, porque a lei de licitações estabelece limites. Eu te pergunto, a lei não é muito ainda rude, muito difícil de permitir o avanço de parcerias entre público e privado, Viola? Não precisa melhorar a lei para tornar um pouquinho mais branda, mais facilitadora de processos de parceria entre esses dois segmentos? Você sabe que as leis existem para coibir problemas, né? Vamos resumir assim. Mas quando elas se tornam bastante limitantes, elas complicam sim. Elas complicam sim. Agora, claro, existem, por outro lado, várias iniciativas de legislação mais branda, como é o caso do sandbox, né? Legislação mais branda para você testar, pivotar novas tecnologias em execução na área pública, para entender se aquilo ajuda ou não. Nós temos aí a lei da inovação, que tem ganhos, nós temos aí processos que estão sendo, as parcerias público-privadas, né, que permitem grandes investimentos na área privada junto com o ente público para resolver problemas. Então, se por um lado nós temos legislações que são que coíbem bastante essas possibilidades, por um outro, a gente percebe assim, a sociedade buscando caminhos para inovar com mais velocidade, para essa inovação chegar como serviço à população com mais velocidade. Então, eu acho que tem aí um crescimento, sabe, Aurélio? A gente tá seguindo um caminho aí que tem boas coisas pela frente, sabe? Que é reversível, né? Ô, Viola, para isso tem que ter boa vontade. Essa mesma boa vontade que você teve quando buscou o governo do Estado para fazer aquele projeto legal que vocês já estão desenvolvendo, que é de formação de profissionais em TI. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso tem tudo a ver com o que você está falando agora de geração de emprego, de envolvimento da sociedade na discussão. Fala um pouquinho desse projeto aí, Viola. Sabe, Aurélio, que eu tenho uma coisa na minha vida que eu acho assim, a gente precisa provocar os agentes públicos. Porque nós que estamos no setor privado, a gente tem a latência do problema, e o problema bate mais forte na gente. Então, eu acho que a gente tem que ser responsável também de provocar o setor público para buscar soluções e ajudar o setor público a resolver os problemas. Veja, eu acho que isso é uma responsabilidade do cidadão, do empresário, de ajudar o setor público a buscar a solução de problemas. Esse projeto, que chama-se Geração Paraná Digital, é um projeto de formação de desenvolvedores, de programadores para o setor de tecnologia. Hoje, se você falar com qualquer empresário, ele vai dizer: está super difícil de encontrar programadores, desenvolvedores no mercado. E é verdade. Mas não dá para ficar sentado reclamando. Então, esse projeto, ele nasceu, foi uma iniciativa que a própria ViaSoft desenvolveu. Ela contratava uma equipe bastante grande, colocava em treinamento essa equipe, sabe?
contratava pessoas sem conhecimento, põe em treinamento, claro que você tem que pagar salário, você tem que ter instrutor, você gasta bastante, é bastante caro essa formação. E aí os melhores ficavam no processo aí, depois que passava o período de aprendizado. Quando nós levamos esse projeto para o governo do Estado viu muito valor nesse projeto. Aí entrou a Fundação Araucária, o governo do Estado, a Secretaria de Educação e Tecnologia, de Ensino Superior, né? E a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a gente construiu, junto com a MP, inclusive, também, uma super parceria para poder fazer isso de forma acelerada em todo o estado do Paraná. Então, esse projeto ele já foi desenhado, claro que dá sempre aqueles problemas, como é que você junta o setor privado com o setor público e sem o Tribunal de Contas depois atrapalhar a tua vida. Foi olhado isso com muito cuidado, com muito carinho, foi feito da forma correta, esse projeto foi escrito, foi aprovado, já foi assinado o convênio com o governador, isso aí no ano passado ainda, e agora esse projeto está indo no ar. E ele tem um resultado que ele é admirável, um dos melhores projetos que tem na hora de formação de profissionais do setor de tecnologia, que são muito carentes. Então, ele gera muito emprego, vai gerar muito emprego? Vai. Ele vai gerar boa remuneração? Vai gerar boa remuneração. Ele vai colocar o estado do Paraná economicamente na frente? Vai. Então, é esse tipo de projeto, Aurélio, que a gente precisa insistir com os governantes, ajudar eles a construir isso, e eu acho que essa é uma das missões que a gente faz bastante bem, sabe? Você pretende levar o projeto a outros estados também, Viola? Nós já tivemos a cobrança do estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul para levar esse projeto para lá, mas eu pedi um pouquinho de paciência, porque a gente quer primeiro rodar ele do estado do Paraná, até para a gente ter a comprovação do fato, do grande resultado que ele pode dar para depois, eu diria assim, levar para outros estados. Mas ele é um projeto que, com certeza, ele vai virar um projeto brasileiro. O Paraná é modelo, na verdade, né, o Viola? É um modelo. Viola, quando se fala em tecnologia, as pessoas muitas vezes associam a palavra com desemprego, né? Em alguns setores, de fato, ela gerou desemprego porque houve uma expansão do maquinário, né? Enfim, robótica, aquela coisa toda. Mas eu te pergunto, você faz essa associação direta, você acha que é possível, com o teu projeto que você acabou de falar, por exemplo, mudar esse conceito de que tecnologia é igual a desemprego, de que ela vai reduzir vagas no mercado de trabalho? Como é que você avalia essa questão do ponto de vista social, né? Ô, Aurélio, a gente tem que passar a ter um entendimento mais correto desse processo. Tecnologia não se perde emprego em tecnologia, a tecnologia transforma empregos. O problema é que tem gente que fica no meio desse caminho e não se transforma junto. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Até pouco tempo aí nós tínhamos profissionais do setor de tecnologia que faziam determinadas funções que hoje não precisam mais. Se eles não se reinventaram, ele ficou para trás, ele perdeu o emprego. Então, pode dar a falsa impressão de que tecnologia destrói empregos. Mas, por um outro lado, ela cria muitas necessidades que precisam de muita gente. Nós temos um exemplo agora, programadores, desenvolvedores, está em falta no mercado, está sobrando vaga para desenvolvedores. E não tem gente qualificada para isso. Então, eu diria assim que não é que ela destrói empregos, eu acho que ela transforma empregos. O problema é que as pessoas, muitos cidadãos, muitos profissionais, não têm essa metodologia de atualização constante. E aí, claro, aí ele fica no meio do caminho. E pode dar a falsa impressão de que foi um emprego destruído, mas quando se destrói criam-se vários, o problema é que as pessoas, a maior parte dos profissionais, não se transformam junto. E aí é um problema sério. Não se reciclam muitas vezes também, né, Viola? Não se reciclam. E às vezes não é por falta de estímulo. O projeto que você falou é uma forma de fazer isso, mas recentemente aí participei de um seminário no qual a Federação das Indústrias do Paraná, junto com SESC, SESI, SENAI, SENAR, falavam das vagas abertas para cursos formativos que estavam vazias, que não tinham sido ocupadas. Ou seja, existe todo um segmento de treinamento, qualificação, inclusive na área de TI, que não está sendo ocupado, né, Viola? E que as pessoas às vezes não percebem, que é um baita do mercado de trabalho também, né? Pois é, eu acho que aí são duas questões, né? Uma questão é a cultura das pessoas, das famílias, né? Se nós compararmos, por exemplo, uma família japonesa, por exemplo, ou chinesa,
onde a família investe tudo que for necessário para treinar o filho, né? Que é uma cultura que a gente não é tão intenso assim, nessa cultura familiar de buscar o conhecimento, né? Que o conhecimento é uma ponte para o sucesso, né? Profissional. E outra questão é a condição mesmo, sabe? Existe, claro, tem muita gente boa por aí, muita gente interessada, e nem todo mundo tem acesso a cursos como esse que eu te falei, do Geração Paraná Digital, onde você pode ir lá fazer um curso e você recebe uma bolsa ainda, além de você não pagar o curso, você recebe uma bolsa mensal lá para manutenção das suas despesas. Então, acho que precisa as duas coisas. A gente precisa melhorar a cultura própria, aprendizado, e a gente precisa ter também mais condições também para quem, de fato, tem interesse nisso. Tudo passa pela formação, na verdade, por estímulo, né, Viola? Você falou da questão das bolsas, por exemplo. A bolsa é uma maneira de incentivar o jovem, e mesmo pessoas com uma faixa etária maior, a participar do processo, né, Viola? Mas aí tem uma outra questão que eu discuti com você, que também está ligada aos 17 ODS, que é a parte educativa, da cultura do brasileiro, né? Da resistência que às vezes existe a esse mundo da tecnologia, da inovação. A gente está devendo ainda, né, Viola, no sentido de incorporar essa cultura, ao contrário do que acontece em outros países do mundo mais desenvolvidos, como o caso do Japão, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, enfim. Precisamos avançar nesse campo também, né, Viola? A gente tem avançado, mas a gente precisa ter mais velocidade, porque no mundo de hoje, Aurélio, a gente vive numa competição, queira ou não queira, os países estão competindo entre si no que tange ao avanço tecnológico, no que tange à inovação, e isso gera economia. Porque se você olhar para o teu celular, para o teu relógio que você está usando, você vai ver que é uma marca, muitas vezes, que não foi fabricada no Brasil. Então, aqueles países que saíram na frente, que estão fabricando produtos e softwares de qualidade, tecnológicos, enfim, inovações, eles estão vendendo para a gente. E nós estamos dando dinheiro para eles, esse dinheiro está indo para o outro lado do país, gerando emprego na Coreia, gerando emprego na China, gerando emprego no Japão, e assim por diante. Então, isso é o problema. A gente está andando, tá, mas numa velocidade inferior ao necessário. A gente deveria estar muito mais veloz do que a gente está andando. Vou te lembrar aqui um caso bem interessante. Você lembra que na pandemia, quando veio, o Brasil precisa produzir vacina para o Covid. E aí, a gente foi descobrir que a gente estava sem condições de produzir. Nós estamos com fábricas sucateadas de medicamentos, a gente não tinha as matérias-primas adequadas para produzir isso, e a gente foi buscar onde? Foi buscar na China, né? No consórcio aí que o pessoal do governo de São Paulo fez, ele foi buscar essa matéria-prima na China. Outros consórcios que foram feitos, foi buscar essa matéria-prima na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Quer dizer o quê? A gente está exportando grana, está exportando dinheiro. E por que a gente exporta? Porque a gente não está no nível tecnológico adequado para encarar aquele desafio, como foi o caso da vacina da Covid. Tá faltando mais... Então, pode falar, Viola, pode falar. Então, a gente está perdendo espaço quando a gente anda mais lentamente nesse mercado. Viola, está faltando mais investimento público nessa área? Eu não falo só na formação, mas em ciência e tecnologia e nessa cultura, e também do setor privado. Em alguns países, você sabe muito bem, o setor privado muitas vezes está muito mais presente nos investimentos de grandes fundações e instituições de ensino, por exemplo, nos Estados Unidos. Não está faltando um pouquinho mais, talvez, da parte de alguns segmentos do setor público e do privado, essa consciência que tem que investir mais para poder ter mais resultado nesse campo, Viola? Concordo com você, mas acho que isso é uma coisa sistemática. Por exemplo, isso é uma coisa que não se joga junto. Se a gente falar que o setor privado pode resolver a situação sozinho, é mentira, não funciona assim. Se a gente cobrar isso só do setor público e achar que o setor público resolve sozinho, é mentira também. Então, a gente precisa, na verdade, jogar junto em prol de um objetivo. Aí entra os grandes objetivos estratégicos que o país tem que adotar. Você citou antes aí os ODS, né, os objetivos que a Organização das Nações Unidas lançou há um tempo atrás aí, disseminando isso a nível de mundo. E quando a gente pensa em Brasil, se eu perguntar para você agora como cidadão, quais são os objetivos estratégicos do Brasil hoje?
A gente não sabe, a gente ou é porque não tem. Então, o que acontece? A gente precisaria ter planejamento estratégico, nós temos que entender para onde que nós estamos indo, nós como país, como nação, qual é o setor prioritário de desenvolvimento. Na maioria das vezes, se existe esse planejamento, é mal divulgado, é mal implementado, porque tem que jogar todo mundo junto, Aurélio, é setor público, é privado, é academia, é universidade, é centros de pesquisa, a gente precisa olhar para uma direção e ganhar o jogo naquele flanco, entende? Não dá para tirar para todo lado. Hoje o mundo não permite mais isso. Então, eu acho que falta uma coordenação inteligente, falta um planejamento estratégico inteligente, falta uma liderança inteligente que conduza o Brasil para um determinado caminho. O que você está falando, na verdade, é que é preciso ter um grande pacto, né, o Viola, pela inovação, pela tecnologia, para poder gerar esses processos, né? Basicamente é isso. Precisaria ter um grande pacto, obviamente, que num grande pacto tem grandes lideranças, tem grandes blocos, né, que olham por um lado e trabalham para aquilo, tem grandes investimentos, e isso eu sinto como cidadão, eu vou falar só por mim agora, que falta esse tipo de coisa no Brasil. A gente é um país maravilhoso, com muitos recursos e tudo mais, mas a gente tinha que ter mais direção estratégica, Aurélio. É assim que eu penso. Eu acho que a gente teria resultados mais impactantes. Tá. Para fechar, porque o tempo está acabando, o que vem de novo aí no ViaSoft Connect 2023, Viola? Antecipa, dá um spoiler aí para nós. Então, vamos lá. Eu quero, na verdade, falar do Connect Week, né, que é o grande evento, que é a Semana de Inovação, que o ViaSoft Connect é um dos eventos que está dentro. Sim. Você sabe, Aurélio, quantos projetos que fazem parte da Semana de Inovação vão fazer parte da Semana de Inovação do Connect Week esse ano de 2023? 50 projetos. Nossa. São 50 eventos que vão ocorrer nessa semana. Claro que não somente executados pela ViaSoft, são vários parceiros, o governo do estado está junto, o Sebrae está junto, prefeituras estão junto, a CAT está junto, e mais N outras entidades, Copel, ICI, Celepar, muitas grandes entidades, universidades estão juntos. Por isso que a gente vai ter mais de 50 projetos sendo executados na Semana de Inovação. Mas ela tem algumas novidades. Ela vai ter show, vai ter evento gastronômico, vai ter festival, e para encerrar o Connect Week, a semana, nós vamos encerrar com uma corrida da inovação. Mas é uma corrida mesmo, tá? Muitas vezes me perguntam assim, o que tipo é uma disputa tecnológica? Eu falei, não, a gente termina no domingo, no dia 25/6, com uma corrida de rua para comemorar a Semana de Inovação que vai acontecer. Corrida de verdade mesmo, né, Viu? Corrida de verdade, isso aí, corrida de verdade. Então você está convidado, Aurélio, a ir lá, se não correr, pelo menos caminhar junto com a gente. Vou participar. Tamir Viola, muito obrigado pela tua participação, honra te receber aqui sempre, o espaço está aberto. Voltamos na próxima semana com o Planeta Brasil Sustentável. Obrigado e até a semana que vem.